Nação, não era para estarmos vivendo nessa situação nesse momento. E a crise no Flamengo entrou de uma vez por todas. E o problema é o seguinte, o que esperar desse Flamengo do técnico Tite? Nesse momento nós não temos nenhuma expectativa de saber se vamos sair dessa situação ou não. Inclusive, o Flamengo já nem depende mais dele para poder se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre essa derrota aí que causou toda essa turbulência, e também teve protesto no aeroporto na chegada do Flamengo no Rio de Janeiro, hein? Técnico Tite saindo pelas portas do fundo. Vamos ficar de olho aqui nesse momento, hein? Vamos analisar aqui, mas eu gostaria que você primeiramente participasse aqui do nosso canal, escrevendo nos comentários a sua análise. E nação, ajude o canal deixando o seu like. O seu like é importantíssimo porque ajuda o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal ESPN Brasil, ao canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos analisar as informações do Flamengo. O Flamengo já não depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores da América. No desembarque da delegação nesta manhã no Rio de Janeiro, protesto de alguns torcedores que estiveram no aeroporto do Galeão. O atacante Bruno Henrique foi o único atleta que parou para conversar com alguns dos torcedores que recepcionaram o elenco rubro-negro. Não, tô falando que nós vamos melhorar. Não tem paciência, a torcida tava enamorada do time no Campeonato Carioca, não tomava gol, tudo funcionando, chega na final com Nova Iguaçu, que não era um parâmetro tão forte assim. E agora parece que esse mês de abril foi tenebroso, não é? Porque o time muito mal, defensiva e ofensivamente, não conseguindo resultado, 6 jogos, apenas uma vitória contra o Amazonas, uma vitória que a torcida não gostou do desempenho, 1-0 bem pobre, em termos até técnicos e táticos. E o Tite, como ele tem um discurso muito forte, vinha da seleção brasileira, chegou mais cedo ano passado, esperava-se que agora o elenco estivesse voando e não só conseguindo resultados, mas apresentando aquele futebol digno dos nomes que hoje compõem o elenco do Flamengo. Apesar de eu achar que houve uma evolução do jogo passado para esse jogo, o Flamengo criou algumas oportunidades, um campo difícil para as duas equipes, obviamente, mas para o time que tem mais técnica e propõe mais jogo, que era o caso do Flamengo. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, De La Cruz ao lado do Cebolinha para mim foram os melhores jogadores, De La Cruz muito dinâmico, Cebolinha tentando a jogada individual, ele tenta mudar o time para o segundo tempo e mesmo assim o Flamengo não consegue buscar o gol, apesar do volume do jogo, mas o torcedor não olha para o volume do jogo, o torcedor não olha para a entrega, para o desempenho, para a dinâmica do jogo, o torcedor olha normalmente para o resultado, um golaço do time adversário numa jogada de escanteio, até acho que faltou um pouco de atenção, porque você tem que deixar um cara ali sempre no rebote justamente para impedir essa finalização. A gente está vendo o Bruno Henrique que teve 2 oportunidades muito parecidas, por sinal, as 2 oportunidades do Bruno Henrique, acabou não fazendo o gol. E aí fica uma situação constrangedora, porque a gente mostrou ali a classificação, o Bolívar é o primeiro do grupo, um grupo fraco, tecnicamente, times fracos, para falar a verdade, e o Flamengo não consegue essa classificação até agora. E o Bolívar vai jogar hoje, 11 da noite, com o Milionários. Se vencer, complica demais qualquer pretensão do Flamengo de ser primeiro lugar, não vai conseguir isso. Agora, eu já penso diferente de você. Eu achei um jogo pobre do Flamengo. Não dá para admitir um time com tanta qualidade ofensiva criar e não fazer pelo menos um gol para empatar a partida. Então eu acho que a torcida tem que reclamar sim, porque espera-se muito e a entrega tem sido pequena. O Gerson péssimo no jogo ontem. O Pedro não apareceu, não deu as caras. A defesa no final, tanto o Léo quanto o Fabrício apareceram no ataque ao lado do Pedro e do Gabigol, sem organização nenhuma, tentando qualquer coisa meio desesperadamente. Chuva sim, campo ruim, ok, mas é pouco para um time que é apontado pela mídia, pelas torcidas, por quem acompanha futebol como um dos favoritos. O Flamengo tem que entregar mais, tem que entregar na questão tática, tem que mostrar mais aproximação. Sem o Arrascaeta, ok, é ruim, sem o Pulgar também, mas tem muitos times jogando desfalcado e apresentando um futebol melhor. Então o Flamengo tem que acordar para a vida, joga com o Corinthians, o brasileiro. Semana que vem já tem compromisso pela Libertadores, vai jogar 2 partidas em casa e tem que mostrar mais futebol para a torcida, minha opinião. Eu acho muito pouca essa entrega, realmente não gosto do que eu vejo no Flamengo.
É o 7º jogo sem vencer fora de casa. Desde o ano passado não vence. Na Libertadores, obviamente, estamos falando. Então tem que mostrar muito mais competência. E o Tite, ele tem discurso. Agora, traz a prática, Tite. Essa é a grande diferença. O Tite, ele tem um discurso, ele tem uma narrativa até muito boa em relação ao que ele viveu e com a experiência que ele tem como futebol. É óbvio que o time precisa entregar mais, é óbvio que o resultado fala mais alto, se tratando de um time que tem uma folha salarial muito alta, e você olhar a classificação da Libertadores, é vexatória dentro de um grupo que os outros 3 times são fracos. Quem não gostaria de ter vários jogadores do Flamengo, não é? Em apuros é o Tite. Sgarbi, tá em maus lençóis o Tite? Não, eu fico revoltado com o Tite. Por quê? Revoltado, cara, porque o Tite, eu sinto que ele ainda não entendeu onde ele tá. Que é o Flamengo, né? Eu não entendi, não sei se ele entendeu que tá no Flamengo. A pressão é muito diferente do que era na seleção brasileira. A pressão no Flamengo é muito maior, muito maior. O time que tem mais torcidas aqui, né? Você vai pro Rio de Janeiro... Ele treinou o Corinthians, não tem muita pressão. Mas do Corinthians... Chico, você quer voltar pra 10 anos? Não, mas ele sabe o que é pressão, né? Mas é muito diferente. Mas o pior momento é muito do diferente. Tite no Corinthians, na época, o André segurou contra aquela história do Tolima e ele permaneceu. Mas você treinando um time gigante como o Flamengo, com a maior torcida do Brasil, a pressão é muito maior, cara. É muito maior. E o Tite tem uma Ferrari nas mãos, só que ele não tá sabendo pilotar essa Ferrari. Nos últimos 6 jogos é uma vitória de 1-0 contra o Amazonas. Com todo respeito ao Amazonas, mas a gente espera de um Flamengo no Maracanã uma vitória muito maior. Então, e a atitude do Tite hoje não foi legal, hein? De no aeroporto, os jogadores saindo pelo portão da frente, tomando cobrança, o Tite e o Marcos Braz saindo por trás. Igualzinho fez na Copa. Mas e os jogadores estão jogando bem? Mas aí você cobra do treinador também, né, cara? Não, porque ontem eu vi o jogo e eu vi uma displicência de alguns jogadores. Também. Displicência. Tá errado. O último grande trabalho do Tite foi em 2012, só isso pra lembrar. O grande problema é que se espera, a expectativa é altíssima. No Flamengo não dá pra trabalhar em nível mais ou menos. O Flamengo, ele tá no topo. Então, quando você tem um elenco que é super badalado, um elenco que é caro e que é reconhecidamente técnico, tem que apresentar um futebol melhor. O Flamengo jogou o estadual, que não é parâmetro, e jogou muito bem. Sim. Agora, depois, acabou o futebol. Por quê, Ulisses? Acabou o futebol. Existem vários fatores para você analisar. O Tite não está agradando os jogadores, taticamente. As mudanças, tirando o jogador que é importante, que está produzindo em campo. Mas difícil agradar o Flamengo também, né? Nenhum técnico agrada o Flamengo nos últimos anos. Não precisa sair com essa defesa. O advogado do Tite no programa. De novo, mas ano passado passaram o rodo, tanto no Vitor Pereira quanto no Sampaoli. E agora, de novo, é o problema do treinador. O Sampaoli era horrível. Põe na tela, atenção, imagens do desembarque do Flamengo. Imagens. Eu falei aqui, mas imagens com áudio e tudo. Põe aí, vamos acompanhar como é que foi o desembarque hoje do Flamengo. Vamos lá. Tá indo por outro lado. Não vai sair por aqui. Vamos jogar, vamos jogar, ô Gerson, seu bagulho, seu otário, preguiçoso. Vamos ver, com a marra, vocês nem não jogam, nem não é pra revolta pra animar o corpo dela. Agora que gosta de marca fogo, nessa não, cara. Marca direito, sistema defensivo. Só joga com a bola no pé, vai. O salário de vocês é pra morrer cada jogo. É pra não ter mais fôlego. Vai melhorar, vai fazer o jogo. É isso, e Bruno Henrique? Você pode falar. Tu é ídolo, tu é ídolo, tu é ídolo. Se viaja o Brasil todo é pra tua mesmo. Você é ídolo, você é ídolo, beleza. Beleza, beleza. É um ídolo, Bruno. Você é ídolo, você é ídolo. Temporada, pra todo mundo, vai pôr pro time, vai pôr pro time aí. Vocês passam, rapaz, vocês passam, a gente fica, porra. O Flamengo fica. Nós somos do Flamengo, porra. Respeita essa respeita a camisa que vocês estão vestindo, rapaz. Vai melhorar agora. A pré-temporada foi pra quê, porra? Ficaram fazendo o que na pré-temporada? Bom, tudo isso depois da derrota diante do Palestino, e hoje o Flamengo vai ter que torcer por uma combinação de resultados ali para não ficar numa situação mais incômoda no seu grupo da Conmebol Libertadores. Eu vou começar pelo Zé, porque eu acho que é interessante a gente falar dessa experiência, depois quero ouvir o Pedro,
ouvir o Bubu, que hoje o Bubu veio... eu quero falar. E o Fabinho também para falar desse momento. Ô Zé, você já vivenciou protestos, mas tem uma imagem que até está repercutindo muito, que é a questão do Tite sair e o grupo por um lado e ele por outro. Sim. Como é que é a tua avaliação, primeiro, desse cenário de protesto e também dessa situação que o pessoal está falando muito? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Pedro, Bubu. Fábio, seja bem-vindo aqui. Obrigado, é sempre um prazer tê-lo ao nosso lado aqui. Vai acrescentar bastante. Você quer que eu fale mesmo? Eu acho uma atitude péssima, atitude horrorosa do Tite. Porque ele, como comandante da equipe, como treinador, ele deveria ter saído na frente junto com os jogadores. Ele faz parte dessa equipe, ou ele não faz? O que ele tem de diferente para não escutar o que os jogadores escutaram? Muito daquilo que acontece em campo é muito fruto das orientações do treinador. Ou seja, ele também tem responsabilidade, ele também faz parte disso. Então, quando ele vou sair por um outro lado porque eu não quero escutar, ele, Marcos Braz, todos aqueles que não saíram pelos portões da frente, tiveram uma atitude péssima. Péssima, para não usar outra palavra, porque o certo seria saírem pela frente, o certo seria Marcos Braz falar, o certo seria o Tite vir também e falar e conversar e expor e sentar e conversar. Assim, a gente tem que puxar alguns exemplos porque é necessário que se faça, para a gente entender algumas diferenças. E aí eu tenho que puxar lá atrás, não tem jeito. Acho que o Pedro pode ter uma memória melhor do que a minha, o Pedro pode me ajudar nisso. Jorge Jesus, quando chega no Flamengo, sai do campeonato da Copa do Brasil. Aí o Flamengo vai viajar. Os torcedores vão no aeroporto, quase brigaram com o Diego encarou os torcedores. E o Jorge Jesus saiu lá e foi encarar os torcedores e foi falar, não é por aí, vamos ter calma, vamos ter isso. Uma pressão muito maior, porque o Flamengo não conquistava títulos da forma como conquistou, uma pressão muito maior, uma expectativa muito maior. E o Tite, no meu modo de entendimento, é maior do que o Jorge Jesus em termos de currículo no Brasil, de importância no Brasil. Nós estamos falando do treinador que é considerado o melhor treinador de futebol brasileiro nos últimos anos. O mínimo que ele teria que fazer é sair junto com os jogadores. O mínimo. Ele e Marcos Braz. O que ele fez não se faz. Porque ele dá o direito do jogador virar e falar assim, na hora de tomar dura, na hora de escutar um monte de coisa, eu saio e me exponho. E o treinador não faz isso? Então eu achei uma atitude péssima, horrorosa para quem tem o tamanho que tem e para quem exerce a função que exerce dentro do Flamengo. Ele tinha que estar na frente. Ô Fábio, você trabalhou com o Tite e muitas vezes a gente viu isso acontecendo até no próprio Corinthians, tudo. Primeiro, a tua avaliação desse cenário e essa turbulência no Flamengo, né? Eu disse aqui no programa e a gente falou muito aqui, a galera debateu muito isso. A impressão que se tem é que o Tite está carregando também a seleção brasileira nas costas, esse critério, né? Está sendo muito criticado também por isso. Como é que você enxerga o momento do Flamengo? Cara, primeiro, boa tarde, legal demais estar aqui com vocês. Edu, essa questão até do aeroporto, a gente tem que ver até que ponto foi uma atitude dele ou de alguém que pediu, né? Porque ano passado, eu tenho muita experiência com isso, porque ano passado a gente passou por isso várias vezes no Corinthians, e muitas das vezes o cara que estava sendo mais pressionado, até para evitar um transtorno maior na saída, para chamar menos atenção, e hoje a gente sabe que o foco principal da torcida do Flamengo é o Tite. Então a gente não sabe se foi, de repente ele quis sair junto com os jogadores ou a diretoria pediu para que ele saísse atrás até para... Eu vou só fazer uma pergunta, se fosse no Corinthians, ele ia sair pela porta dos fundos ou ele ia sair pela frente? Então, é difícil falar, Zé, por causa que a gente não sabe como iria estar essa pressão. De repente, se tivesse essa pressão, eu já vi várias vezes jogadores que estavam mais pressionados, o cara falava, vem cá, não é que você não está junto com o elenco, entendeu? Mas sai por trás aqui até para diminuir a pressão do torcedor, que às vezes você está muito... as pessoas querendo, né, mais em cima de você do que dos outros jogadores, mas óbvio, como comandante, fica essa impressão realmente negativa. Eu acho que o momento do Tite, óbvio que não é bom, né, a gente sabe dessa pressão, a expectativa criada em cima do Flamengo é muito grande, por todo o plantel, por todo o elenco que tem, e de repente a gente queria ver o Flamengo jogando o que o Galo vem jogando agora na temporada, de repente, porque tem material humano para isso. Conhecendo o Tite, a fisionomia do Tite, a gente sente ele um pouco mais abatido do que o normal, né? As entrevistas também muito parecidas, né? A gente não tem encontrado força nesse Flamengo para sair dessa situação, mesmo sabendo que é natural passar por tudo isso dentro de uma temporada.
E eu acho que o Tite ele tem uma forma de jogar há muito tempo já, né? E ele gosta de certas maneiras de se jogar. E mesmo com características um pouco diferentes desse Flamengo. De repente você consegue soltar um pouquinho mais, né? Tentar outras alternativas de jogo. Eu acho que no meio dessa pressão ele vai ter que mudar um pouco esse pensamento dele, vai ter que liberar um pouquinho mais o time, vai ter que tentar outras alternativas, né? Porque ele tem peça humana para fazer essas mudanças. O Bubu sempre fala, ele falou aqui ontem, tem que engatar a sexta marcha, mas ontem... talismã da nação, assumiu o talismã da nação. Você me permite, e nós vimos o que aconteceu aí. A pergunta tá lá, a culpa é só do Tite? Isso. E aqui a gente tem um especialista, um cara que é o mestre, que eu é ia o PhD em culpa, que é ele. Você quer saber quem é a culpa de qualquer coisa, pergunta pro Pedro. Mas antes da abordagem dele para contar se a culpa é do Tite, só do Tite. Você falou de carro. Hoje faz 27 anos, hoje é aniversário do Floquinho, meu cadete. Saímos, fomos passear. Parabéns. Eu peço a direção. Aniversário todo. Eu vou pedir pra... Vamos cortar essa parte aí, porque a direção... Pode tira do ar. Olha só. 27 anos do meu cadete, Nós estamos falando do Flamengo, a Cris já vem com o seu cadete. É um aniversário. Aniversário importante. Daqui a pouco você vai falar, não. Quer mandar um abraço pro cadete, pô, é brincadeira. Parabéns, Floquinho. Rapaziada querendo saber. 27 anos. O cadete dele. Voando. Pedro, não, esquece ele. Tá bom, um abraço pro teu cadete. Tava começando a carreira, o Fábio, eu tava comprando meu cadete ali e tal. O Fábio tava falando de cadete. Foco no Pedro. Daqui a pouco nós vamos falar de cadete pelo amor de Deus. Aí, não dá. Mas, Pedro... E querem pressionar o Tite ainda. O alvo tá errado. O Tite, você falou do cadete. Ô, Pedro, nós estamos falando da culpa. O cara senta lá na coletiva depois de tomar a trolha. Não, queria mandar um abraço pro cadete. Não, imagina ele na coletiva. Olha, Tite, muito obrigado. Queria mandar um abraço pro Eu amo você, Floquinho. Ô, Pedro, a questão da divisão de culpa. Tô falando que a terapia do cara não tá em dia. A parcela. Ontem, o que criticaram alguns jogadores, a postura... Tem muitos jogadores, a gente vai pegar daqui a pouco alguns temas aqui, alguns atletas, mas o jogador também não tá, o elenco não tá aquém do que pode oferecer, do que pode apresentar, Pedro? Eu vou te devolver, do boa tarde a você, Bubu, Fábio, Zé, o Fã de Esporte com a gente. Eu vou te devolver uma pergunta então. Claro. Tava tudo certo no Flamengo, começou a dar errado porque o Tite chegou? Pra você o problema é de antes, é isso? Não. Tô te perguntando, tava tudo certo no Flamengo, mas começou a desandar porque o Tite chegou? Então assim, eu acho que o trabalho do Tite tem problemas. Para mim, as opções do Tite ontem não foram boas, e isso aí acontece. Às vezes a opção do Arthur Jorge no Botafogo não vai ser boa, às vezes a opção do Abel não vai ser boa. A gente já sentou aqui para falar. O Abel tá insistindo aqui, o Hendrick tá puxado, e tá tudo bem, a gente fala. O treinador às vezes senta na bancada dele para coletiva, ele fala. O Tite já é o segundo jogo consecutivo que ele fala que o trabalho não tá bom. O trabalho dele não tá bom, o trabalho dele poderia estar melhor, num outro estágio. Acho que foi o Fábio que falou, né? Talvez a gente esperasse ver o Flamengo jogando o que o Galo tá jogando. É muito de expectativa e do que você entrega. Agora, você olhar e falar que o problema é do Tite, o Tite ontem, para mim, posiciona o Arrascaeta num lugar que, para mim, sacrifica ele. O Everton Cebolinha é sacrificado em nome de um Bruno pela esquerda, numa função que o Everton não vai render. Ele já rendeu melhor, a gente falava isso ontem depois do jogo. Isso tudo pode ser debatido. Agora, você achar que o problema do Flamengo, que não rende com o técnico A, não rende com o técnico B, tem problema com o técnico C, vai para o 8º treinador depois do Jorge Jesus, que o problema é só o Tite, a gente vai entrar no mesmo ciclo, vai mandar o Tite embora, aí vai trazer o outro, Jorge Jesus, aí o outro não vai encaixar, a gente está o quê? 8 de maio, né? Jorge Jesus agora. 8 de maio, aí em setembro a gente vai falar, o problema é do Joãozinho. Mas aí, Pedro... Só uma resposta. Beleza. Porque a questão é, a culpa é do Tite, tem muita responsabilidade para você entender o que está acontecendo no Flamengo. O Tite não está entregando o que dele se espera, o Tite já tem bastante tempo, porque o Bubu até brincava no início, vamos esperar até quando? Agora é porque chegou, agora é porque início de temporada, agora é porque ainda é carioca. Já tem muita coisa pra gente falar, reta final de brasileiro, pré-temporada, carioca, início de brasileiro, não ganha fora na Libertadores. O Flamengo não vai buscar 3 títulos, não vai buscar 3 títulos até o momento, não é por físico não, é porque não tá jogando bola pra isso, não tá buscando nenhum. Então o Tite tem a sua parcela de responsabilidade, eu acho que não tem problema nenhum, o Tite não é intocável, não tem problema nenhum você questionar o Tite respeitosamente, entendeu? Mas o Tite também é um cara que tem serviços prestados, você olha e acredita que ele pode mudar isso. Como? Se vai demorar? Se vai dar certo? Se não vai? Tudo bem. Agora, é só o Tite? Porque senão fica muito fácil. É sempre o alvo... O Tite é um alvo fácil pelo tamanho que ele tem, pela, talvez, identificação que não é exatamente com o Flamengo. O Tite não tem uma identificação com o Flamengo desde o momento que ele chega, ele já chega pressionado. Para ser valorizado, precisava dar tudo certo. Não se exigia nada, não se aceitaria nada menos, sabe, que é a excelência do Tite, então a cobrança é maior. Agora, você falar para mim só do Tite, eu discordo completamente de quem concordar, quem falar sim
para essa pergunta ali da tarde. A culpa não é só do Tite. Não é, pra você não é. O Tite Faz é o líder, parte da engrenagem. o Tite é o comandante, tá tudo bem ele ser cobrado, porque quando dá certo ele é o comandante do projeto vitorioso, ele hoje é o comandante do projeto que não dá certo. Faz parte de ser cobrado com respeito. Agora, falar que é só ele, a montagem de elenco é só ele, o jogador que quando erra uma finalização de uma bola bem trabalhada é só ele, a compensação, eu tenho certeza, quero acreditar, porque é uma característica dele, o Fábio trabalhou, o Tite ele era notabilizado pelos bons sistemas defensivos, pela bola parada que ele defendia. Eu tenho certeza que ele não manda a frente da área ficar desprotegida. O momento da defesa tá mal, hein? Comum. Agora, tá sendo mal executado, talvez o treino não esteja sendo bom. Isso tudo pode ser conversado. Agora sentar aqui e falar, isso aí é o Tite, tira o Tite que a coisa vai andar. Mas o momento da defesa não é bom, hein? Não, mas eu acho que a culpa é dele, sim. Também. Eu acho que a culpa é dele, sim. Pelas Mas só dele, já? Mas é só dele. Eu acho que a culpa é só dele também. As escolhas dele. Faltou coragem pra ele tirar o Everton, pra ele tirar o Bruno e colocar o Cebolinha? Faltou coragem. Tirar o Bruno, colocar o Luiz e colocar o Cebolinha, colocar o Luiz Araújo. É simples. Qual é o time que tá jogando? Qual é o time que deu certo? É o time assim. Então eu vou manter. Eu concordo com você. Sabe, é isso. Agora, eu tô gostando. O que mudou do Gabigol não está pronto contra o Amazonas e jogar ontem? O que mudou? 3 dias? 4 dias? O que mudou? Não, desculpa. Então tem uma série de coisas que eu acho que ele proporciona e ele causou esse tipo de coisa. Então, é culpa? É culpa, porque ele tem que assumir essa responsabilidade. Os jogadores erram, como você falou, eu também acho. Também acho que os jogadores têm culpa, que o centroavante ali na hora de chutar errou e tal. Mas isso faz parte do jogo, né? Agora, o grande responsável, não 100%, mas 90% do que vem acontecendo é o Tite, porque ele é o comandante. Ele antecipou a chegada dele ao Flamengo para conhecer o elenco. O elenco foi montado, pedido as peças. O De La Cruz chegou, o Léo Ortiz chegou, né? Tinham outros jogadores ali, ele foi acomodando. Todo mundo viu. Eu, no Campeonato Carioca, preciso encontrar o equilíbrio. Estou buscando o equilíbrio. Aí o Gerson se machuca, ele tira o De La Cruz do lado direito para fazer, que estava fazendo igual um maluco, né? Pega a bola em diagonal, faz o facão, perde a bola, tem que voltar para o lado direito para dar a sustentação, para deixar o Gerson tranquilo onde está. Coincidência ou não, o Gerson saiu por motivos de saúde, né? Aí o De La Cruz vem jogar onde sempre jogou, onde sempre foi destaque, o time do Flamengo subiu, atropelou o Fluminense, atropelou todo mundo no Campeonato Carioca. Volta o Gerson, tem a necessidade, eu não sei se tem aquela necessidade, o Gerson tá aí, eu preciso colocá-lo para jogar. Peraí, Gerson, o time está encaixado, eu não posso te colocar. Né? É meritocracia, não sempre falou isso, que é meritocracia? Então, peraí, você saiu por lesão, saiu por um problema sério, beleza, só que eu encontrei o time, espera um pouquinho. Não, ele tenta acomodar todos os outros jogadores para colocar o Gerson. Faz o simples. Mas ontem Mas ontem eu colocaria o time que está acostumado a jogar. Por exemplo, coloca o De La Cruz ali para trás e não o Gerson atrás. Põe o De La Cruz atrás. Isso aí a gente concorda. Entendeu? Então, mas se ele tá contra o Bragantino deu certo isso? Não deu. Meu ponto é nesse, aí insiste isso. Sabe, a peça. Então, mas essa peça ajuda. Essa peça ajuda. Todo mundo sabe. O De La Cruz de frente também. Sim, o Gerson é um jogador fantástico. Só que ele é um jogador lento. Ele pega a bola, ele olha, ele toca, ele recebe a bola, ele olha. Esse Flamengo é um Flamengo de velocidade pela característica dos jogadores. O Bruno jogando pelo lado direito. Todo mundo sabe que o Bruno tem dificuldades pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, ele é bom jogador. Ele tem as suas características. Aí ele tira, põe o Bruno do lado direito. E o Luiz Araújo, que vinha jogando como titular nos melhores jogos, está no banco. Ou seja, o Luiz Araújo de titular, ele passa a ser o terceiro reserva. Aí, de novo, a pergunta, o que aconteceu pro Gabigol? Que no jogo contra o Amazonas, eu errei, não estava errado, tal. E aí joga ontem. Então, assim, todas essas coisas, elas colaboram para que o time não consiga jogar. Eu sempre falo aqui, acho que o Fábio, até aproveitando a recente experiência do Fábio, o Fábio parou faz pouco tempo, mas assim, eu sempre falo o seguinte, Pedro, você tem que ter as suas referências dentro de campo, porque nos momentos difíceis você vai jogar a bola na referência. Você vai jogar, tá difícil, o De La Cruz tá lá atrás, De La Cruz toma. Ele pega a bola, ele toca, ele sai. Gerson, vem cá, só toca pra mim pra trás aqui pra gente fazer uma tabelinha. Beleza, fica aí. Ótimo, beleza. Aí você tira também até certas funções do Gerson que ele não consegue mais fazer. Sim. Beleza. Não, mas ele consegue colocar o time de uma certa forma para acomodar o Gerson aqui. Eu vou colocar o Cebolinha aqui, não vou tirar o Bruno, porque, sabe, o Luiz Flávio é menor do que o Bruno. Então, beleza. Então, eu vou colocar o Luiz no banco. Luiz Araújo, desculpa. Deixa o Luiz Araújo lá.
Isso acaba prejudicando, porque você quebra um sistema de jogo, né? Porque aí você cria a falta de entrosamento, porque você não tem... Quantas vezes o De La Cruz jogou aí, junto com o Gerson? Aí o De La Cruz olha pro Gerson, o Gerson olha pro De La Cruz e fala assim, onde você gosta de receber essa bola? Ô Cebolinha, você tá aqui, beleza, mas aí o Bruno tá lá do outro lado, Pedro, você vem, aí o De La Cruz cola muito no Pedro, tira os espaços, aí não consegue jogar. Então, assim, tem uma série de coisas que o treinador é responsável, não tem jeito. Né? E depois você tem os jogadores, que aí erram um chute, mas é o que acontece, você pode errar um chute, você pode acertar, o goleiro pode errar, não, a maior parcela, não estou dizendo toda, não vou dizer 100%, mas a maior parcela é do Tite, porque ele tirou todas as referências, ele tirou toda a possibilidade de entrosamento, e ao invés de fazer o simples, ele faz o mais difícil. E isso acaba complicando para o jogador de futebol. Quando você está num momento de dificuldade, como ele falou, nós precisamos resgatar a confiança. Mas a confiança você só joga, você adquire quando você consegue jogar bem. Quando você está numa posição dentro de campo em que você consegue receber essa bola e você tem não a tranquilidade, não é isso, mas a condição de toca a bola para o Fábio devolve para mim, eu devolvo para o Felipe. Ali de repetição, né? Repetição do mesmo... Se você não tiver isso, você não adquire nunca confiança. Vou citar um exemplo aqui, Brasil e Argentina, eu fui jogar... Nós jogamos Brasil e Argentina no Maracanã, último jogo antes da Copa do Mundo de 98. Todo mundo chegou na segunda-feira. Jogamos no sábado, jogo domingo, chega na segunda-feira, se reúne, treina terça, quarta e joga, acho que treina na segunda, na terça e joga na quarta, alguma coisa assim, 2 dias. Era eu, César Sampaio, Raí e o que mais? Acho que Leonardo no meio campo, alguma coisa, eu não lembro direito. Tá louco. Só isso também. Só que é o seguinte, tecnicamente fantástico, Romário na frente, Ronaldo na frente, Cafu, Roberto Carlos, só que é o seguinte, eu pegava na bola, olhava pro César, o César falava, e aí, o que nós vamos fazer? Aí eu olhava pro Raí, o Raí falava assim, eu não sei, para onde você quer que eu corra? E aí o que aconteceu? Tomamos um passeio da Argentina. A Argentina com o Verón, o Simeone, aquele time de 98, os caras jogando por música, porque o Brasil não jogava as eliminatórias por ter vencido o Mundial. Entendeu? Então, assim, é difícil. Se você não dá repetição e entrosamento para os jogadores, nos momentos de dificuldade, fica muito mais complicado. Para mim, essa é a dificuldade do Tite nesse momento. E muito legal a argumentação aqui do Pedro e do Zé. Você que está em casa, você concorda com o Pedro, manda seu vídeo. Você concorda com o Zé, manda seu vídeo também. Mas e o vídeo pro Bubu? Aí que tá o lance. Vamos lá. O povo já manda por osmose, entendeu? O talismã da nação vai falar. Porque ontem, olha, eu vou dar dicas, o Tite, aperta o REC, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Tite não fez, tá, Bubu? Agora, eu tinha há pouco um GC que me chamou a atenção. Futebol triste, estava escrito. Você acha que o Tite, com o Flamengo hoje, eles apresentam um futebol triste? Rodrigo Bueno, aí, voltou para printar Flamengo bonito. joga um futebol triste, ponto de interrogação. Boa tarde para você, Edu. Boa tarde ao Zé. Boa tarde ao Pedro. Boa tarde especial ao Fábio Santos. Quero cumprimentá-lo. Respeito muito. A gente tem as mesmas raízes, tá? Temos o mesmo berço. Imagina, quando eu vi crescer pro futebol, eu falei, a base vem forte. Isso. E tava lá apoiando. Eu tava lá apoiando. É o filho. Temos a mesma origem, a mesma raiz. Você deu certo só porque ele tinha cara, verdade. Eu olhei e falei, cara, tá aí. Diferença. Cara, vai fazer sucesso, vai ganhar mundial. Tava na cara. Vai. Mas é isso aí. Seguinte. Depois dessas explanações, né, um excepcional volante, que foi o Zé Elias, partindo pro ataque. Eu achei bonita a movimentação tática do F90 hoje. Zé Elias indo pro ataque, pegou lá e foi pra cima. É o Paulinho? Como você gosta de dizer, né? Performar. Não, o Zé flutuando, atacando o espaço. Aqui ele gosta! Aqui é o programa que a gente elogia o jogador que flutua e que ataca espaço. Entendeu? O Zé foi assim hoje, foi lá, atacar o espaço. A reprogramação. A criatividade na reprogramação de movimentos também é uma característica do programa. Essa é mais o Pedro. E o Pedro, você não sabe... Aqui, a gente tem 2 dos maiores batedores de pênalti da história do futebol brasileiro. Fábio Santos e Pedro Vivaldo. Olha, ele tá te elogiando muito. Ele não erra pênalti nunca, esse cara. Bubu, um minuto. Como diria a Anitta, depois do show da Madonna, não ouse comparar, colocar no... Segura a emoção. Vamos falar. Tá muito emocionado. As pessoas conhecem o comparador de pênalti foi o Santos. Lugano tava quase pegou o Lugano. Aliás, o Jair Santos já foi perguntado sobre o pênalti. O Fábio Santos não erra, cara. Futebol triste, sim ou não? Calma lá, vou chegar lá. Porque o nosso excepcional batedor de pênalti recuou pra defender o Tite.
Enquanto o Zé foi mais pra frente ali, não. ele deu uma recuada ali, compôs o meio, marcou um lateral. Tela dividida. Porque uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Eu não defendi o Tite. O trabalho do Tite não é só dele. O trabalho do Tite não é bom. Não é bom? O trabalho do Tite não é bom. Tá bom, então ele voltou pro ataque. O trabalho do Tite não é bom. O trabalho do Tite ontem foi ruim. No último jogo não foi bom. A minha questão é outra. Qual que é? Botar o Cedmira só no Tite é raso, é fácil. Meu ponto é só esse. Então agora você vai ficar surpreendido, porque eu vou... Deve estar defendendo. Eu vou te dar um apoio. Vou aproveitar ao meu lado o Fábio Santos. Eu estou aqui com um bingo da desculpa. Sensacional. Sabe como eu sou o representante da nação? Ó, pra falar que não é mentira. Pessoal, Como que é o nome que você tá na mão? Bingo da desculpa. Você tem 24. Bingo você tem, você pode escolher. Eu não volto mais. Escolhe uma casinha aqui, Fábio Se eu Santos. sou de outra TV, eu vou nele amanhã. Posso contar? Essa que tá iluminada aqui? Isso, essa. É muito boa pra ontem. É um cara que conhece do riscado, tal, do métier. É o bingo da Tite. Ele escolheu o bingo grama muito molhada. Então a culpa não é só do Tite. Não, peraí. Tem um quadro que é Bolívia é muito alto, o outro Rio de Janeiro é muito quente, o outro o Sul é muito frio, Amazonas é muito úmido, Nordeste é muito longe. Esse é o bingo da desculpa. Jogo muito cedo, jogo muito tarde, foco no brasileiro. São várias desculpas. Aí você sorteia, vamos ver Isso aí que você tem na mão é o bingo da desculpa. É o bingo da desculpa. Isso é direcionado só ao futebol? Tem alguma outra pra esposa, alguma coisa? Não, Tite. Grama muito molhada. Tem a grama muito verde, grama sintética. São desculpas que você pode utilizar para caso o seu time não consiga o resultado. Então ontem, por exemplo, eu iluminei porque o Fábio Santos escolheu grama muito molhada. Então como é que eu posso culpar o time? Não é sério, não. Vocês perceberam o jogo ontem? Choveu. O Flamengo tava jogando e tava caindo chuva e tava molhando a grama. E isso dificulta o time que é mais técnico, o time que tem mais investimento, o time que é melhor. Né, tem problema. Então não é só grama sintética, jogo às 11 horas. Então ontem você tem que dar uma desculpa pro Tite, porque o time dele jogou... Olha a situação, quer ver? Bateu o escanteio, que tá chovendo, atrapalha pro goleiro. Ó, o cara pegou errado na bola. O cara pegou errado, entendeu? Ele pegou ali, pra pegar de 3 dedos, pegou de 2 dedos ali. E aí, como tava molhada a bola... Ó lá, olha a chuva, ó lá. Como é que você vai jogar numa situação dessa? Como é que... Ó lá, tá vendo? Ó lá. O cara chutou a bola, como é que o goleiro vai numa bola que tá molhada? Olha. Esse é o bingo da desculpa. Entendeu? Então, hoje a desculpa é essa, grama molhada, muito molhada, aliás. Não digo bingo da desculpa, mas um erro de marcação ali. Também, né? também. Tem isso, é verdade. Mas o futebol do Flamengo está triste? Mais que está chato. Contra o Amazonas, vendo o jogo do Flamengo, quem acompanhou aquela partida, o Flamengo venceu por 1-0. Cara, dava raiva até. Porque é um time com esse poderio, por isso que eu comparei com a Lamborghini rubro-negra, que não saía da terceira marcha. Porque assim, o Flamengo jogava muito moroso, muito lento, sem pressa, sem contundência, sem objetividade, sem intensidade, como gosta de dizer o Pedro. Intensidade, que é a palavra da moda. Parece que qualquer time hoje joga um pouquinho mais intenso, compete e ganha. O Palestino não vencia um time brasileiro em Libertadores desde 1978. Fábio Santos não tinha nascido ainda. Venceu o São Paulo por 2-1, 78. Desde então, é uma vitória histórica para o Palestino. O Palestino está festejando como se tivesse vencido a Copa do Mundo. Para eles é uma vitória épica, tal, entendeu? Não venceu qualquer time, né? Não venceu qualquer time. Então o Flamengo hoje está permitindo a adversários, como o Amazonas, sonhar com a classificação na Copa do Brasil. Se alguém na hora que teve o sorteio festejou, o Flamengo vai brincar, vai deitar aqui, vai poupar lá, vai fazer um placar que vai golear e vai acabar. Não tem isso. O Amazonas hoje está se preparando, sonhando. Esse Flamengo não é esse bicho de 7 cabeças, não. Se a gente encaixar um joguinho aqui, a coisa der certo, chover, o jogo for 11 da manhã, ou sei lá o quê, ou de repente acontecer algum outro fenômeno ali e tal, você surpreende. Então o Flamengo está numa situação na Libertadores hoje desconfortável. A gente falava assim, o Flamengo, quando tem sorteio, vai nadar de braçada nesse grupo. Não. Aí depois já começou assim, talvez não fique em primeiro lugar, o que já compromete a Libertadores. Daqui o Fábio não conhece. Você classifica em segundo, aí de repente você já tem que decidir fora contra um adversário que é mais forte logo de cara. Pega um Galo, de repente, na próxima fase. Palmeiras, você já começa com... O que poderia ser um caminho mais fácil, você já começa a complicar. E agora já tem gente pegando a calculadora para ver, cara, aí de repente se der ruim aqui, nem classifica. Você imagina o Flamengo com esse poderio, que a gente fala que é o melhor time da América do Sul, o melhor investimento, mais de 1 bilhão, todo respeito ao Sul-Americano, eu valorizo demais. O Flamengo jogar a Sul-Americana, para outros times do Brasil, jogar a Sul-Americana é um sonho, ou o momento é espetacular, a Fortaleza joga tal. Pode acontecer com o Flamengo. Aí você imagina, o torcedor rubro-negro, é lógico que o cara vai protestar. Ganhando no Maracanã, já estavam xingando o Tite, já estavam cobrando mais futebol dele. Imagina agora, entendeu? Eu ia falar, a confiança que volta, né, é com vitórias. Mas o Flamengo nem ganhando
Não, lógico que não. Tem convencido, né? Eu acho que o Tite vai ter muito trabalho pela frente, mas eu vejo esperança no trabalho do Tite. Assim, Você ainda tem uma acredita pessoa, no Tite? claro que a gente vê o mercado que tem de treinadores, né? Aqui, Hoje em acabou dia de sair, a dificuldade é muito grande. A 442, que é a revista, escolheu os 50 melhores técnicos do mundo. Fora o quê? 442. Tite, como único brasileiro, o Abel nem no top 10 está, tá? Nação, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente agora com o Flamengo, mas a situação é crítica, hein? E nesse sábado tem jogo contra o Corinthians. O Flamengo está a 3 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. 3 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Se complicou aí na fase de grupos da Libertadores da América. E eu vou dizer pra você, se a gente não se classificar para as oitavas de final da Libertadores, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha mesmo. É uma vergonha. A situação tá complicada, pessoal. É uma situação muito difícil. Nós precisamos entender que, do jeito que tá, não dá pra ficar, não. Não dá pra ficar. O investimento altíssimo, mais de 190 milhões investido pra ter um futebol pobre desse jeito e perder pro Palestino. Os caras estão comemorando aí, o Palestino tá comemorando como se fosse a final de Copa do Mundo. Ganhou do Flamengo. Poxa. Mas é isso daí, nação. Tamo junto, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, tá bom? Isso aqui é Flamengo, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.